Bom, vamos falar de um assunto muito importante aqui, que é a correlação. Ela estará sempre presente quando tentarmos calcular o risco de um portfólio. Misturou ativo, vai ter que aparecer a correlação. Nós vamos apresentar ela de uma maneira expositiva e uma analítica, tá? Já adianto que ela é um produto escalar, tá? E se você não sabe o que é um produto escalar, não tem problema. Alguma coisa aqui eu vou relacionar a correlação com uma coisa que você conhece, tá? Então, vem comigo aqui. Eu vou analisar o valor do Ibovespa por um determinado período e o preço da ABEV3, que é a ação da Ambev. Tá? Então, aqui nesse gráfico eu tenho os valores do Ibovespa por um determinado período e o preço da ABEV para o determinado período, no mesmo período. Aqui embaixo eu tenho o gráfico de retorno, tá? Dos dois ativos no mesmo período. Eu estou representando aqui o retorno em função do tempo, mas eu posso construir uma visão diferente, colocar um gráfico de dispersão, em que no eixo X eu coloco os retornos da Ambev e no eixo Y do Ibovespa. Eu não fiz à toa essa escolha, tá? Na presente data, a Ambev ela é uma das ações, ela é a ação mais representativa no Ibovespa. Então é natural que o Ibovespa tenha uma relação com a Ambev. Tá? E aqui eu plotei um gráfico. E se a gente pedir para o Excel traçar uma reta que descreve melhor esse gráfico, ele vai traçar uma reta utilizando o método dos mínimos quadrados. O que são esses mínimos quadrados? É a mínima variância. Lembra que a gente falou de variância na aula anterior? Foi isso. O método dos mínimos quadrados, ele é a reta que ela é uma reta que cria uma projeção para um determinado valor de y, dado um x, em que a variância, tá, do dado observado contra o dado projetado é a mínima possível. Tá? Então a reta está exposta, a equação da reta está exposta do lado esquerdo e tem um número ali, o r quadrado, a gente chama de r quadrado. Tá? A gente sabe que quando ele é bom, ele é perto de 1. Tá? E longe de 1 é ruim. Então aqui o r quadrado ele está 42. 0,42. O que significa isso? Vamos lá. Esse r quadrado chama coeficiente de explicabilidade. Ele diz que 42% desses dados são bem explicados pelo modelo. O resto não é. Então não é um bom modelo. Tá? Acontece que esse r quadrado está relacionado com a correlação. Na verdade, a raiz quadrada desse r quadrado é a correlação. Tá? A correlação, então, quando ela é alta, faz com que esses pontos se aproximem muito de uma reta. Eles são um pouco dispersos. Tá? Quando a correlação é zero, esses pontos estão de qualquer maneira. Quando ela é negativa, essa reta tem um sinal contrário. Tá? É só isso que diz a correlação. Ok? Vamos, então, levar isso para um nível mais abstrato. Suponha que eu escrevo o retorno do Ibovespa dos N dias desta forma e o retorno da ABEV3 dessa forma. Eu vou criar um vetor de retorno, tá? Que vai ser o seguinte, a primeira componente vai ser o retorno 1 menos o retorno médio do Ibovespa e assim para todas as outras componentes. Farei o mesmo para a ABEV3, tá? Então a componente 1 é o retorno 1 menos o retorno médio das ações da ABEV3 no período. E aí, então agora eu tenho uma coisa muito abstrata. São dois vetores de n dimensões no espaço de retornos. Então é um espaço de n dimensões diferente. Tá? Mas uma coisa interessante que eu posso fazer é o seguinte. Eu posso perguntar qual a direção desses vetores. Se eles estiverem na mesma direção, par e passo, o ângulo deles é zero. Se eles estivessem em direções completamente contrárias, o ângulo deles é de 90 graus. Se eles estão na mesma direção em sentidos contrários, o ângulo deles é 180 graus. Então, eu vou querer calcular esse ângulo, mas para isso eu posso utilizar o produto escalar, que é o cosseno. Eu vou calcular esse cosseno, tá? Então, no fundo, já digo para vocês, correlação é esse cosseno. É o cosseno desses dois vetores que eu construí. São vetores muito interessantes. Tá? Então,
No numerador eu vou colocar o vetor A vezes o vetor B. Isso é um produto escalar de dois vetores. Você multiplica as componentes e soma. Tá? E embaixo eu tenho o módulo desses vetores, que é o nada mais que o Teorema de Pitágoras. Eu posso escrever isso de uma maneira mais compacta usando somatórias. Tá? E aí eu posso chegar numa conclusão. Que o numerador eu posso definir uma grandeza chamada covariação de A com B. E o denominador eu basicamente estou vendo o desvio padrão. Tá? Eu pulei uma parte quando eu escrevi esse roteiro pela primeira vez, mas pela nossa amizade eu reescrevi. Então eu vou mostrar o que foi feito aí no próximo slide. Mas a priori, olha que coisa impressionante. Nós relacionamos o Teorema de Pitágoras com o desvio padrão do vetor A. O desvio padrão do vetor A está sendo descrito aqui como a raiz quadrada da variância. Tá? É porque vai ser importante. Mas é o desvio padrão que vocês estão vendo. Desvio padrão dividido pelo desvio padrão de A, desvio padrão de B. E aquele termo ali em cima eu vou chamar de covariação. Porque na verdade vocês vão entender. Vamos lá. Eu vou partir então da primeira igualdade da última equação. Tá? E eu vou multiplicar cada termo dentro da raiz por n-1 e dividir por n-1. Tá? Um dos n-1 eu vou usar porque eu vou na definição do desvio padrão. Tá? Então, eu defini o desvio padrão dessa forma. E o n-1 do numerador eu vou fatorar. Tá? Então, ele sai como raiz quadrada de n-1. Então eu vou ter ali no denominador os dois desvios padrões, representado pelo raiz quadrada da variância, vezes essas raízes quadradas de n-1. Se eu multiplicar essas duas raízes quadradas, vai dar n-1. E agora eu posso utilizar o n-1 ali no numerador. E defino uma nova grandeza, que é a covariação. Tá? Ela não é a variação só de um cara, de um vetor, ela é a variação dele, a variância dele com relação a um outro, tá? Então é uma coisa mista. Então ela vai dizer se eles estão mais ou menos na mesma direção. Então eu defino essa covariação. Então isso explica, tá? Isso que eu fiz aqui, ok? Então eu deixei abertas as contas para vocês. Então, resumidamente, a correlação já assumo que ela é o cosseno desse ângulo. Por isso que era um valor que vai de menos 1 a 1. Cosseno é um número que vai de menos 1 a 1. Então, a correlação é um número que está nesse intervalo, acrescentando menos 1 e 1.